Os dons de línguas. Qual o objetivo de falar em línguas estrangeiras? Porque não existe línguas estranhas. Vocês podem pegar aí a Bíblia e examinar a Bíblia, que ninguém vai encontrar na Bíblia escrito línguas estranhas. Vai falar línguas, dons de línguas. No Pentecostes existia judeu que foram nascidos em outros países de línguas diferentes. Os judeus emigraram para vários países do mundo e lá eles aprenderam a falar outros idiomas. E no dia de Pentecostes, que era uma festa judaica muito famosa, os judeus do mundo inteiro iam a Jerusalém para assistir à festa do dia de Pentecostes. Então Deus, e lá precisava de pessoas cultas que falavam muitos idiomas para evangelizar aquelas pessoas que iam lá. Mas ali estavam os apóstolos, os discípulos de Jesus, que não sabiam falar em línguas. Eles só falavam um idioma. Eram homens que não tinham cultura. Então Deus, por meio do seu Espírito, fazia os discípulos falar e cada ouvinte ouvia em sua própria língua, em seu próprio idioma. De sorte que quando eles falavam, todos os que estavam ali, de todas as partes do mundo, entendiam na sua própria língua. E eles mesmos ficavam admirados. Como eles falam na nossa própria língua? Todo mundo entendia. Então foi ali que nasceu o dom de línguas. Não línguas estranhas, mas línguas estrangeiras. Então, então o povo falava em suas próprias, eu via em sua própria língua. Atos 2, 6 e 7. Se Deus não tivesse operado aquele milagre, não teria alcançado toda aquela multidão que estava assistindo à festa do Pentecostes. Então, como Deus, o alvo de Deus era levar o evangelho ao mundo, Deus usou esse método aí, o Espírito de Deus tocou no coração deles para acontecer esse milagre. E quando essas pessoas saíam da festa do Pentecostes, elas tinham conhecimento para pregar para onde elas fossem. Elas voltavam para o país onde elas morava e lá elas anunciavam lá o Evangelho. Esse foi o grande milagre de divulgar o Evangelho no mundo. Dons de língua só é em caso de necessidade. Se todos falam a mesma língua, não há necessidade nenhuma de falar línguas. Por quê? Porque todo mundo já entende na sua própria língua. E a gente vai lá na igreja, não é só para aprender, ouvir e aprender e entender. Então, se todos falam na mesma língua, não há necessidade. Tanto assim que o Senhor Jesus, ele só pregava para um povo que conhecia a mesma língua dele. Ele não pregava para estrangeiros, para outros países. Então, o Senhor Jesus, ele recebeu o batismo com o Espírito Santo. Lá em Isaías 61, 1 diz: o Espírito do Senhor está sobre mim. Lá em Isaías 61, 1. E o Senhor Jesus, cheio do Espírito Santo, ele nunca falou línguas estrangeiras, línguas estranhas. Estranha não, porque não existe a palavra língua estranhas. Quem tem a Bíblia aí pode estudar, que não vai achar essa palavra línguas estranhas. Línguas, vai falar dons de línguas. João Batista foi um herói da Bíblia. Ele era um homem que falava cheio do Espírito Santo e dos nascidos de mulher. Não teve outro homem maior que João. E João nunca falou em línguas.
nunca precisou. Maria, mãe do Senhor Jesus também, ela foi cheia do Espírito Santo. O anjo apareceu para ela e ela recebeu também o Espírito Santo. Ela nunca falou em línguas estranhas, ou então estrangeira. Se um estrangeiro for pregar para pessoas de idiomas diferentes, pode pregar, mas tem que ter intérprete. Fale 2 ou 3 pessoas, fala 2 ou 3 pessoas no máximo, e que haja também intérprete, para interpretar para as outras pessoas entenderem. Porque se chegar um estrangeiro e começar a pregar em línguas estranhas, línguas desconhecidas, que a gente não conhece, línguas estranhas para nós, então tem que haver aí um intérprete, porque senão a gente vai perder o tempo de estar lá na igreja, né? E as pessoas pensam que os frutos do Espírito Santo é línguas. Nunca. A Bíblia diz assim, o fruto do Espírito é amor, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Os frutos do Espírito Santo são essas coisas aí. O Espírito Santo, lá na Bíblia, não fala que os dons do Espírito Santo é língua, não. As pessoas que inventaram isso aí, né? Falar em línguas estranhas na igreja só cria confusão, porque línguas estranhas não edifica, ou estrangeira não edifica. Ninguém aprende nada com língua estranha. A Bíblia nunca ensinou ninguém falar em línguas estranhas. E nem existe a palavra na Bíblia, línguas estranhas. Vem a pergunta, o que a gente aprende com ouvir línguas estranhas? Nada. Ninguém aprende nada. Só cria confusão, né? Porque Deus não é Deus de confusão. E língua estranha é uma confusão. Então nós sabemos que as línguas estranhas são coisas malignas do inimigo. Língua estranha não é coisa inspirada por Deus. Se alguém falar em outra língua, ou em outro idioma, que seja fale mais que 2 pessoas, e isso sucessivamente. Fala um e haja intérprete, fala outro e haja intérprete também. Quando as pessoas sinceras e sedentas da verdade, quando elas querem ouvir a palavra bem clara, para abrir o entendimento. Mas se uma pessoa for ouvir só em línguas estranhas, o que a pessoa vai aprender? Nada. Ela não vai entender nada, não vai aprender nada, ela vai simplesmente perder o tempo dela de ficar ouvindo aquilo. Quanto mais se ouvir falar em línguas, menos conhecimento a pessoa vai ter da verdade, se ela não entender o que está falando. Então, na Bíblia não existe palavra língua estranha. Se você for sincero, uma pessoa sincera, você já vai pesquisar aí, vai ver que na Bíblia não tem a palavra línguas estranhas. Ela pode até ser estranha, né? Falar uma língua estranha, mas tem que ter intérprete. Uma língua que a gente não entende, mas tem que haver intérprete. Então, na Bíblia não tem essa coisa de línguas estranhas. Existem tantas coisas que não estão na Bíblia e as igrejas ensinam, como guarda do domingo, adoração de imagem, reencarnação, imortalidade da alma, línguas estranhas e a doutrina da Trindade. São tudo coisas que não existem na Bíblia. E as pessoas andam divulgando isso por aí.